Olá, eu aqui de volta. Estamos aqui, deixei um pouco aqui para que a gente possa rever o vídeo anterior, né? Ah, Muitas das coisas que existem, né? Agora eu acho que eu até posso apagar. Muitas das coisas que existem na natureza, elas são ligadas a essa proporção divina que eu falei, que é o número áureo, né? Então, quando a gente falou aqui de viagem no tempo, né? Vou até deixar essa espiral aqui para vocês entenderem um pouco, né? O que é essa espiral da vida, né? No caso, a gente usando essas proporções, tudo no universo se expande nessa linha da evolução, né? Eu não vou falar depois que se expandiu ao máximo o que vai acontecer, mas basicamente como eu falei que a gente tem, né? Um pedacinho dessa experiência é o todo, representa o todo. O que é esse todo, né? Com relação a nós, ao gráfico da vida. O grande, a grande polêmica, na realidade, sobre o gráfico da vida é o seguinte. Quando eu faço o gráfico da vida, e vocês vão lá, né? Eu apresento no computador o seu gráfico todo colorido, bonito. Vocês vão falar, mas você usa o tempo cronológico? Por quê? Porque eu vou aqui do nascimento, né? Como eu já apresentei antes, até a data atual, que seria, vamos supor aqui, 2021, né? E a gente vai ali também na fase intrauterina, né? Nos meses gestacionais aqui, na fase intrauterina, e além, nesse tempo aqui, tá? Quer dizer, a gente usa da cronologia, mas dentro dessa cronologia, eu não vou apresentar para vocês. Eu dou as datas, né? Por exemplo, eu vou até tirar vidas passadas agora, porque eu quero falar sobre o gráfico da vida, né? Um pouco. Então vamos lá, o gráfico da vida. Nessa experiência aqui, a gente mede um fluxo que não é medido na realidade, né? A gente faz com o pêndulo, a abertura, o quanto o pêndulo vai em centímetros, né? Para que tenha uma referência, né? Então, o pêndulo tem uma determinada medida, são 25 centímetros, o raio maior que ele pode ir são 50 centímetros, né? Pela radiestesia cósmica, a gente aprende algumas dessas coisas, mas o principal é quando eu dou as datas para vocês, né? As datas onde o fluxo caiu, né? Por exemplo, numa data específica, 1982, você tinha 7 anos e o seu fluxo caiu no que a gente chama aqui de 20 centímetros de raio, né? Vamos dizer assim, tem um parâmetro aqui, né? Tudo que é abaixo dos 20 centímetros tem um motivo, e o que é até os 50 centímetros é outra medida, né? É o máximo que vai chegar nesse estado. Por quê? Porque o pêndulo, na realidade, e isso é muito interessante na radiestesia, é que ele faz uma leitura geométrica, holográfica. E a gente precisa de dar, vamos supor, eu não precisaria apresentar o mapa para vocês, por exemplo, né? Ou o gráfico da vida. Mas é importante para que vocês absorvam no seu interior, porque a gente vai trazer coisas que vai fazer você entender mais a sua vida linear. Por isso que eu falei que a gente às vezes vai nas duas coisas no gráfico da vida. Então, esse momento aqui que você viveu é uma experiência que a gente joga aqui, ó.
E muitas vezes a gente não vai em vida passada, em uma vida passada específica. Embora eu identifique a vida passada ou a experiência passada que aconteceu, esse fato aqui, né? Vamos supor a pessoa tem um medo inexplicável. Esse medo não vem daqui, não vem da fase intrauterina, mas vem lá de uma vida em que ficou enclausurado dentro de um castelo, vamos dizer assim. Então, a gente vai identificar, olha, em 1630 você viveu em tal país e você ficou presa num castelo. Claro que eu não vou falar o que aconteceu, porque eu quero que a pessoa traga essa experiência, né? Mas, de qualquer forma, eu tenho nas minhas notas lá o que aconteceu e eu dou algumas dicas para a pessoa daquela época e tudo mais. Só que no tempo quântico, nós não vamos voltar exatamente nessa data. Às vezes, as pessoas que são mais controladoras, que não deixam a mente totalmente livre, elas vão ir numa experiência passada. Então, a gente está usando da linearidade, da cronologia e tudo mais. Porque ela acessa aquela parte do subconsciente, né, que vai levar ela lá, transportar para aquela data, porque isso está gravado ali, né? A gente tem o nosso gravador interno. Mas o objetivo não é esse. O objetivo é trazer essa experiência que foi vivida aqui no momento do agora. Então, agora eu estou num determinado lugar que não precisa ser nesse tempo cronológico, mas em qualquer tempo, onde eu vou trazer ferramentas, e eu falo ferramentas mesmo, ferramentas. Você vai trazer objetos, você vai trazer sentimentos, você vai trazer pessoas que complementam esse seu tempo aqui do agora, né? E aqui você volta com essas ferramentas que a gente traz para ressignificação, para aproveitar aquilo. O que é aquele simbolismo? Lembra que eu falei que o gráfico da vida ele é holográfico, ele é geométrico, né? Então você usa daquele tempo agora. Né? Você não precisa ir para essa vida especificamente para resolver, porque você está no momento do agora. Então, essa vida e todas as vidas, todas as experiências que você viveu, todas estão no momento do agora. Então, esse medo maior ou alguma coisa que aconteceu que ficou mais gravado no seu ser, está vindo do agora. Não significa. Isso vai de experiência em experiência, né? E você vai se repetindo aquele ciclo. O medo hoje está te impedindo de arrumar um emprego, ou de ter prosperidade, ou de ter um bom relacionamento, ou de dirigir, ou medo de falar em público, seja qual for. O medo tem uma origem, e essa origem a gente encontra aqui, ó, tá? Não é na cronologia. Isso confunde um pouco, né, as pessoas, mas é como eu falei, por que você faz o gráfico? Porque as pessoas precisam ver, precisam sentir, né? E a forma de eu fazer elas visualizarem, sentirem, então quando eu falo às vezes pro cliente, né, quando a gente faz o gráfico da vida ou a ressignificação, eu falo, olha para o seu gráfico, é a sua vida, é a sua experiência, né? Olha para aquilo e sente o que a sua vida traz para você e sente o que você quer mudar, o que você precisa mudar para você ser quem você é, né? Para você viver mais, com mais significado a vida do que vir, como eu sempre falo, pagar a conta, sofrer ou viver um karma, né? Ou colocar a culpa no karma, né? Então, eu acho que um bom entendimento disso, né? E vocês vão ver, por exemplo, deixa eu pegar uma outra cor aqui, vamos pegar um rosinho. Por exemplo, que no número áureo, tudo na natureza, tudo no universo, absolutamente tudo, e eu vim com a mesma camiseta, não é por acaso, tá? Onde tem
um monumento grego, né? Lá de muito atrás, todas as arquiteturas humanas, desde as pirâmides, desde as civilizações greco-romanas, hoje tudo no universo, absolutamente tudo, cresce nesse exponencial, que é, cadê, eu não tenho aqui o número áureo, né? Mas vamos dizer que vamos fazer mais claro aqui, né? Por exemplo, como eu falei, né? O pi é 1,618, né? Alguma coisa. Vocês sabiam, por exemplo, isso daí, se vocês forem qualquer, acho que na escola a gente aprende, né? Por exemplo, tem estudos que falam, se você pegar uma colmeia de abelha, né? Uma colmeia, né? Eu não sou muito boa em desenho não, mas imagina uma colmeia, né? De abelhas. Se você pegar isso em todas elas, se você pegar um número de abelhas fêmeas e o número de abelhas machos dentro dessa colmeia, você vai ter uma proporção áurea. Interessante, né? Se você pegar, por exemplo, uma flor de girassol, né? A semente de girassol, né? Ela cresce exatamente assim, como uma espiral. E isso vai tudo no universo, as conchas, né? Essas espirais aqui, né? Elas crescem numa proporção, vamos dizer, numa razão oposta, né? E essa rotação, né? Vamos dizer aqui da semente de girassol que está aqui dentro, né? Ela tem essa mesma proporção. Leonardo da Vinci, nas suas obras, o corpo humano, né? Se você pega aqui essa distância aqui do ombro até a ponta dos dedos, né? E você pega essa proporção aqui, né? Vamos dizer assim, como fala, do cotovelo, né? Do cotovelo até a ponta dos dedos, ela vai dar esse mesmo número áureo. Tudo, a flor da vida, o ser humano, tudo respeita essa proporção, né? Por isso que chama de proporção divina, né? Porque tudo no universo da criação se dá nessa proporção. As pirâmides foram construídas assim, os monumentos históricos que a gente vê que ainda hoje estão aí resistindo ao tempo, né? Tudo isso respeita essa numeração áurea, né? E quando eu falei, por exemplo, que eu tinha comentado até, eu fiquei, por exemplo, nessa viagem no tempo, no gráfico da vida, isso aqui quando você não teve um começo, porque aqui foi a expansão que virou outra expansão, então não tem fim, não teve início e não tem fim. Então a gente até consegue imaginar uma coisa que não tem fim, né? Isso na linearidade a gente consegue, mas imaginar uma coisa que nunca teve início e nunca terá fim é um pouco mais complicado da gente absorver, né? Mas é isso que quer dizer essa espiral da vida, né? Então, espero que tenha dado assim para entender um pouco a diferença entre viagem no tempo, através do gráfico da vida, e por que a gente faz isso, né? É uma ferramenta na realidade que nos ajuda a entender mais quem nós somos, a encontrar nossa missão, a participar do mundo de uma forma mais organizada, mais ordenada, né? E um dia em algum vídeo eu vou falar isso sobre a evolução, né?
e a gente vai entender mais essa dinâmica aqui do tempo quantificado, né? Do quântico, do que não é linear, né? A nossa evolução se dá assim. Aí vocês vão entender esse comecinho, que não é o começo, né? Na realidade é uma continuidade de um outro começo, e é um outro começo, e é um outro começo, e não tem fim, né? Então, essa é a complementação um pouco, né? Da outra aula, para vocês entenderem o tempo, a viagem no tempo, o tempo que talvez não é tempo, né? Se a gente for pensar assim. Então, um abraço aí, dá um like se vocês gostaram, sigam mais, né, vídeos, eu vou preparar mais alguns vídeos para vocês e espero que tenha ficado assim um pouco mais claro, ou não, né? Ou ficaram mais confusas ainda. Mas deixa aí sua dica, estou à disposição no WhatsApp, no Facebook, no nosso website, para que a gente possa aí, se alguém quiser que eu aprofunde um pouco mais, pergunta para a Karina, hashtag Instagram, Iris Holistic Care Wellness, tá bom? Manda um DM para mim e aí a gente pode dar continuidade. Um abraço então para vocês. Até a próxima.